Na Câmara dos Deputados, os indígenas foram recebidos com porrada. Eu só faço um pedido. Quando tiver qualquer conflito, não precisa usar violência. A reação ou a ação, né, com flechas que podem acabar machucando. Nenhum pedido de desculpa, só humilhação. Olha pro velho. No Senado Federal, portas fechadas e a cavalaria. Hoje ia ter uma audiência aqui com a Comissão de Direitos Humanos. Hoje está vazio, não tem ninguém aqui, porque nosso povo foi impedido de entrar aqui. Os indígenas nem cogitaram encontrar com Temer e no Ministério da Justiça não tinha autoridade responsável. Várias vezes nós vemos aqui em Brasília, nenhum deputado, nenhum senador e nenhum governo não resolveu mais essa demarcação. Quer dizer que então não tem autoridade. Nós vamos querer só aquele pedacinho de nossa terra, que é onde nós nascemos. Para eles, a autoridade autêntica, não existe Guirarocá. O caso deles foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal, em que se aplicou a tese do marco temporal, segundo a qual os índios só têm direito às terras que eles estariam ocupando no dia 5 de outubro de 1988, que é a data da promulgação da Constituição Federal. A gente estava acabando de sair do período da ditadura militar e muitas comunidades indígenas foram retiradas de sua terra pelo próprio braço do Estado brasileiro, que é o que aconteceu no caso de Guirarocá. Fizeram golpe e ditadura militar foi grilando o nosso tecorrá. Antes desse golpe, nós já estávamos lá. Desde 1905, aquela aldeia, né? Pois nós saímos no tempo da guerra, né? Fomos e voltemos novamente, né? Aí um dia chegou um cara, o nome dele, Irso Garvão. Essa aí que ele falou, comprou 7.000 arqueiros naquele lugar aqui da aldeia, né? Aí não deixou mais morar lá dentro, né? 16, 17, 18 anos que eu estou esperando para resolver esse caos aí. A sua área em Guirarocá somente falta só a demarcar homologamento e pronto. Porque o Supremo diz que agora não existe Guirarocá. Essa tese do marco temporal é uma tese extremamente maléfica aos povos indígenas. E vários juízes pelo Brasil afora estão usando essa tese para dar liminar de reintegração de posse, dar liminar suspendendo a demarcação de terras indígenas, dar liminar para mandar retirar índios de suas terras. O único poder que recebeu os povos foi o Judiciário, o Supremo Tribunal. Nós estamos aqui presentes no Supremo Tribunal Federal, a corte maior do nosso país, para integrar uma comissão de lideranças indígenas que conversar com alguns ministros aqui do STF. E nós não podemos deixar que essa história de marco temporal possa vir a acontecer aqui no nosso país. Nós pedimos pelo nosso Yanderu, pelo nosso Tupã, pelo nosso culpado Zuá, que o Senhor também deve ser temente a Deus, que o Senhor possa botar a balança, porque a balança só pende para o lado que não é do índio. Chega de nós sermos vítimas. Nós estamos morrendo. O comando que a Constituição passa para todos os poderes da República é de proteção à comunidade indígena. Evidentemente que nós estamos
vinculados ao que diz a Constituição e ao que diz as leis. E há colegas que têm legitimamente uma interpretação que pode ser aquela que as senhoras e os senhores não vejam como a mais correta diante da Constituição, como essa discussão a respeito do marco temporal. A teoria do marco temporal define que os indígenas que não conseguirem comprovar que estavam em posse de suas terras no exato momento da promulgação da Constituição de 88 não têm mais direito ao território. Mas a Constituição é a lei maior do nosso país e que veio justamente reconhecer os direitos dos povos indígenas que viviam desprotegidos até então. Então isso não faz o menor sentido, né? A lei foi feita justamente para protegê-los e não para criar um marco temporal definindo que daquele ponto em diante eles não teriam mais direitos. Na prática, o marco temporal legaliza as violências cometidas contra os povos indígenas até o dia 4 de outubro de 88. Uma realidade de confinamento em pequenas reservas, remoções forçadas em massa, tortura, assassinatos e até a criação de prisões. São inúmeros casos de injustiça contra o povo Krenak, Tapeba, Craô, Guarani, Tupinambá, Arara, Iujá, Ipeng, Gavião. O governo militar não tinha o menor respeito aos povos indígenas. Passa em cima. Aprovar um marco temporal significa anistiar os crimes cometidos contra esses povos e dizer aos que hoje seguem invadindo suas terras que a grilagem, a expulsão e o extermínio de indígenas é uma prática vantajosa, pois é premiada pelo Estado brasileiro. Se criou essa abstração, né, de que o índio deveria estar na terra em 5 de outubro de 88. Então, o que tem acontecido? Muitos fazendeiros, muitos proprietários rurais e até os próprios estados têm entrado com ações ou nas primeiras instâncias ou aqui no Supremo, eles alegam marco temporal, se suspendem processo de demarcação, e o que a gente tem que perguntar para os juízes é, se os índios não estavam em 5 de outubro de 88, onde eles estavam? Como que nós estaríamos na terra se foi nos tirado ela, né? Então estão tentando fazer alguma coisa para nos tirar o direito, que está dentro da lei maior do nosso país. Então, e isso nos traz um prejuízo de vida, porque as terras, né, é a nossa vida. E se nos tirar, ela está tirando a nossa vida. A gente vem aqui, mais uma vez, pedir socorro, né, para a corte maior do nosso país. Nos socorre, porque os nossos direitos estão sendo violados. Nós somos povos que vivemos em relação com os territórios, não só fisicamente, nós temos nossa relação cosmológica, espiritual, lá onde está enterrado os nossos antepassados, está todo o nosso histórico como povos indígenas. E queríamos sensibilizar, né, o ministro que pudessem não votar a favor, né, desses pedidos aqui, porque assim ele vai ajudar as novas gerações e os povos indígenas hoje que estão existindo também. E a gente gostaria muito de pedir a sensibilidade dos ministros para que realmente observem como que cada povo ocupa seu território. Se for o caso, né, de nós termos os nossos direitos assegurados, pagarmos com nossas próprias vidas, nós vamos continuar pagando com o derramamento do nosso sangue. Agradeço, presidente. Obrigada por terem vindo, por terem falado, por terem se deslocado da comunidade de vocês até aqui. Boa sorte aí. Obrigada. Nós temos 4.000 lideranças indígenas aqui em Brasília, pautando vários temas, né, em várias áreas, e eles estão passando nos ministérios, entregando os documentos com suas demandas. Tem algumas áreas que já foi demarcado e homologado, que está sendo aplicado esse marco temporal, baseado já esse marco temporal, então isso prejudica muito nós, nossos povos, né? O que a gente sabe é que há interesses por trás e dentro dos territórios indígenas, né? E esses interesses são aplicados pelos grandes latifundiários que querem se apropriar desse nosso território. A aprovação do marco temporal vai alimentar as invasões das terras indígenas já demarcadas e fomentar ainda mais os conflitos no campo e a violência já gritante contra os povos indígenas. Os ruralistas querem que o marco temporal seja utilizado como critério para todos os processos, o que inviabilizaria a demarcação de terras que ainda não tiveram seus processos finalizados. Em meio às negociações de Temer para evitar seu afastamento da presidência, os ruralistas do Congresso conseguiram emplacar sua pauta no governo federal, e Temer assinou em julho um parecer oficial obrigando todos os órgãos do Executivo a aplicar o marco temporal, inclusive a própria FUNAI, a Fundação Nacional do Índio.
Ministros da segunda turma do STF anularam 2 demarcações de terras em 2014, com base numa interpretação equivocada, restritiva do marco temporal. As decisões afetaram os processos das terras indígenas Guaraurucá, do povo Guarani Kaiowá, e Limão Verde, do povo Terena. A Constituição reconheceu o direito dos povos indígenas como um direito originário. Isso quer dizer que é um direito de nascença, um direito congênito, um direito anterior a qualquer outro direito, um direito anterior ao próprio Estado. A Constituição jamais relativizou esses direitos, tampouco trabalhou com critérios temporais. A tese do marco temporal é uma interpretação equivocada da Constituição de 88 e pode afetar as decisões dos ministros sobre o Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, e a terra indígena Ventar, no Rio Grande do Sul, e terras indígenas do povo Inhambiquara e Pareci. E pior, esse entendimento pode gerar consequências para demarcações em todo o país. O Parque Indígena do Xingu é a casa de 16 povos distintos, somando quase 6.000 pessoas. São povos com suas línguas, cultura, pinturas, festas, tradições ancestrais. Questionar a legalidade de seu território tradicional é mais do que absurdo, é nojento, é covardia. O original homem dessa terra, ele está sendo completamente dizimado, né? Povos e mais povos e todas as suas culturas sendo trituradas. Antes do Brasil ser um país com portugueses e africanos, esses povos estavam aqui, continuam aqui, eu sou filho deles. Eles ainda estão em nós, estão aqui, estão em mim, né? Estão em todos nós. Ninguém se lembra que índio existe no Brasil ainda. É um assunto que não se toca, não se fala. Somos o dono desta terra. A floresta é nossa. Nós somos a floresta. Demarcação já! Demarcação já! Demarcação já! Demarcação já! Demarcação já! Demarcação já! Vossa Excelência, o caminho do marco temporal é um marco para a segregação no Brasil. Aos ministros que apoiam esse caminho, saibam que o que estão fazendo é um crime de ódio. Não é só questão de dar terra para um ou para o outro. É questão de dizer que o povo Guarani Kaiowá pode continuar sendo atacado à bala. Agora não vai para reza, não vai rezar. Eu vou fechar esse solo aí, viu? Vou fechar. E tem a chuva também. Tem a chuva também para chamar. Para fechar o solo assim, ó. Ei, quero pai cara, embora ipetuna. Ei, quero embora ipetuna. Amono, de tua pá, egea.